E a gente traz agora ao vivo ao Poder Expresso Murilo Fagundes, nosso amigo que sabe tudo, inclusive dos bastidores do governo federal. Me parece que está no Palácio do Planalto. Deixa eu tentar identificar aqui o cenário. Tá? Tô vendo, é isso mesmo, estou vendo um fundo um pouco diferente aqui, o pessoal sempre tentando inovar aqui no cenário, o cinegrafista aqui trabalhando, correndo junto também, para a gente colocar o repórter bem posicionado aqui para participar do SBT News aqui. Murilo, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Fala pra gente, as mudanças param por aí, explica pra gente quais mudanças qual mudança foi essa e quais mudanças ainda estão por vir. Oi, Jesus, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso, estamos aqui no Palácio do Planalto mais uma vez. Hoje um pouco menos aqui apreensivo, um pouco menos olhando para os lados, porque ontem, como a gente previa, aconteceu o movimento de demissão da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Então ontem o entra e sai estava intenso aqui no Palácio do Planalto. A Alexandre Padilha foi convocado para o gabinete do presidente Lula ali no meio da tarde, né, para que fosse então comunicado dessa mudança no Ministério da Saúde, mas hoje o clima está um pouco mais calmo aparentemente, mas não significa que o presidente Lula não está ali mexendo seus ponteiros, mexendo seus pauzinhos para fazer essa reforma ministerial, porque esta foi apenas a primeira etapa de uma série de mudanças aí que serão realizadas pelo presidente nos próximos dias, viu, Jesus? Até porque Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde durante o governo Dilma, é médico e reassume essa função no dia 6 de março, ele toma posse então do cargo no dia 6 de março, Padilha deixa a SRI, que é a Secretaria de Relações Institucionais, que em boas palavras aqui faz a articulação política com o Congresso. Com a saída de Padilha, essa vaga então fica ali sem um nome indicado. E aqui a gente traz para quem acompanha o Poder Expresso quais são os nomes mais cotados para a vaga de Alexandre Padilha, em ordem de prioridade deste momento. Lembrando que as negociações mudam, as conversas mudam, mas pelo que eu apurei, o principal nome cotado para a vaga de Alexandre Padilha é o do deputado José Guimarães, do PT, que hoje ocupa a vaga de líder do governo lá na Câmara dos Deputados. Depois de Guimarães, a gente tem a deputada Gleisi Hoffmann como opção do presidente Lula e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ali nessa lista também. Temos outros nomes que foram discutidos em outros momentos, como, por exemplo, o de Jacques Wagner, senador da República, que é líder do governo no Senado, mas, ao que tudo indica, Jacques Wagner não tem demonstrado interesse ao presidente Lula para ocupar a vaga de ministro neste momento. E há outros nomes correndo por fora, como o do deputado Antônio Brito, do PSD, e também de Isnaldo Bulhões, do MDB. Mas por que eu digo correndo por fora, viu, Jesus? Esse é um bastidor que a gente tem. Porque o presidente Lula tem indicado ali alguns aliados que ele quer colocar alguém de extrema confiança nas posições aqui que o rodeiam no Palácio do Planalto. Essas posições, então, como a gente sabe, são posições palacianas, como a gente diz aqui em Brasília, e Lula, então, queria alguém do PT para estar ali à sua volta. Então, por isso eu digo que os nomes de José Guimarães e de Gleisi Hoffmann são os mais cotados neste momento. Seria muito importante trazer alguém do Centrão para essa vaga de ministro da articulação política, porque há esse trânsito, esse bom trânsito entre os partidos de centro. Mas existe ainda uma certa ressaca do que aconteceu com a ex-presidente Dilma, quando o Centrão, que estava na vice-presidência de Dilma, assumiu a presidência por meio do presidente Michel Temer. Então ainda existe uma certa desconfiança, né, em colocar alguns integrantes do chamado Centrão em posições tão próximas ao presidente como essa da Secretaria de Relações Institucionais. Então vamos seguir com esse desenho. Alexandre Padilha vai para o Ministério da Saúde, nesse caso José Guimarães assumiria a SRI e Gleisi Hoffmann iria para a Secretaria-Geral, que é um cargo ocupado hoje pelo ministro Márcio Macedo. Márcio Macedo, por sua vez, iria para o IBAMA. E no IBAMA ele teria uma missão importante, que é destravar ali a exploração do petróleo, que hoje a gente sabe tem certa resistência. Ele então destravaria essa exploração do combustível fóssil, que é um dos pleitos de Davi Alcolumbre e de todos ali os congressistas do Amapá.
que a gente sabe que a economia então giraria com essa exploração, segundo o argumento desse grupo político. Então, na avaliação de momento, haveria essa dança das cadeiras aqui no Palácio do Planalto. Aí você me pergunta, Jesus, mas apenas no Palácio do Planalto? Não. É porque o presidente Lula quer começar as mudanças pelos ministros do PT, do Partido dos Trabalhadores. Mas há outros ministérios que estão na mira de Lula. Aqui eu cito alguns, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Mulheres e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então são muitas mudanças desenhadas nesses próximos dias. A gente precisa aguardar, mas claro, a gente segue de olho aqui. Mas a expectativa é que essas mudanças só sejam concretizadas depois do Carnaval. Jesus. Murilo, só para a gente deixar claro aqui então, antes de finalizar, a Nízia Trindade, ela foi demitida, mas segue cumprindo uma espécie de aviso prévio, né? Ainda continua tecnicamente como ministra, até para passar o bastão. Exatamente, viu, Jesus? Ela continua cumprindo esse aviso prévio, exatamente isso, porque até o dia 6 de março ela segue no cargo. Então, Alexandre Padilha só assume o Ministério da Saúde em 6 de março, que é o tempo esperado aí para que o presidente Lula faça essa indicação, para que não fique esse cargo vago de ministro da Secretaria das Relações Institucionais, até porque o Congresso está trabalhando, então não seria um bom sinal deixar esse ministério aí vazio. Então, Nízia Trindade segue no cargo, segue como ministro da Saúde e no dia 6 de março o ministro Alexandre Padilha assume o Ministério da Saúde. E como vocês bem mostraram aqui antes da minha participação, hoje ela falou pela primeira vez, né, depois de ser demitida. E essa mensagem de Nízia nos ajuda a entender dois pontos. Ela saiu, então, dizendo que Lula definiu que quer mudar a estratégia. Ele quer um novo perfil, um perfil político para o Ministério da Saúde. Isso porque o presidente Lula sentiu falta de uma entrega mais contundente na gestão da Nízia Trindade. O ministro Alexandre Padilha, a gente lembra aqui, ele entregou o Mais Médicos, que é aquele programa que trouxe médicos de outros países para reforçar a saúde ali em pequenos municípios, em UBSs, em postos de saúde. Então essa foi a marca do ministro Alexandre Padilha. O que na avaliação de Lula, Nízia não conseguiu fazer, não conseguiu entregar um programa contundente. Então essa vai ser uma das tarefas de Padilha, entregar esse projeto contundente e também, claro, aumentar de alguma forma a popularidade do governo por meio da saúde, seja pelo investimento ali em especialidades específicas nos postos de saúde, porque a gente sabe que as pessoas mais pobres, aquelas que estão ali com dificuldade para acessar os hospitais, sempre tem ali um clínico geral, né, um médico quando tem, mas nunca tem uma especialidade, nunca tem um médico especialista naquilo. Então, formam-se grandes filas nos hospitais públicos pelo país. Então, o que o presidente Lula quer de Padilha? Que ele invista nesse programa para que haja mais especialidades. Seria o Mais Especialidades, justamente esse o nome do programa. O que na avaliação de Lula, Nízia não conseguiu entregar e não conseguiu impactar positivamente na avaliação do governo nesse momento. Então, sim, respondendo à sua pergunta, Nízia segue até 6 de março e 6 de março Alexandre Padilha assume o Ministério da Saúde. Muito obrigado, meu amigo Murilo Fagundes, sempre com um pé no SBT e o outro pé aqui no SBT News. Muito obrigado, meu querido. Ótimo trabalho para você, todos os detalhes já no SBT Brasil. Forte abraço, meu irmão. Valeu, Jesus.